Posso te falar um negócio? Que eu acredito muito na justiça de Deus. Eu não acredito que eu estou onde eu estou à toa. Então, pode falar o que quiser de mim. Posso te falar um negócio? É isso aí. Deus está preocupado com os seus 50 milhões. Os milhões que você tira das pessoas pobres. Deus olha assim, putz, eu tenho que fazer a minha filha, esta ovelha chamada Virgínia, se dá bem. Ela tem que enganar mais uns milhões de otários. Afinal de contas, Deus e Jesus Cristo estão muito preocupados com isso. Não há palavra no Brasil que mais se ouça da boca de picaretas, coaches, influenciadores vagabundos e toda sorte de escumalha, de ralé. Deus. Porque Deus, o pastor lá, o Mirim, tá lá falando de Deus, porque Deus fez isso. Qualquer coach desses, Pablo Marçal, porque Deus. Agora, não, porque Deus. Assim, a junção dessa linguagem protestante vulgarizada no Brasil com safadeza e maldade e enganação e picaretagem é uma das coisas assim mais nojentas desse país. Sinceramente, é uma das coisas mais nojentas desse país. E isso assim, todo mundo vê isso aí. Todo mundo vê isso aí. A maneira como as pessoas vão usando esses termos, né, bíblicos, porque Deus, porque o Evangelho, porque a palavra, porque Jesus, porque está comigo, não sei o quê, papapá, porque... Qual é, gente? Qual foi? Jesus... eu sou muçulmano, vou ter que ensinar cristianismo para cristão agora? É isso que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que falar de cristianismo para cristão? Jesus, senhores, não teve aonde encostar a cabeça. Não vou... Ó, o operador já tá dizendo pra eu ficar calmo. Não vou ficar calmo. Agora vai ter evangelismo para cristãos vindo de um muçulmano. Que todos ouçam, porque isso assim, isso serve para Virgínia, para Pablo Marçal, para Pastor Mirim e para tantos outros, tantos milhões daqueles que são enganados porque que também querem, porque também tem isso. Não existe enganação para quem não quer ser enganado. A enganação que se criou no Brasil é uma enganação de mão dupla. Ela vem do enganador e vem daqueles que querem ser enganados. É um conúbio, é como se fosse um casamento de duas formas diferentes de você ser perverso. Uma é a perversão do cara que só engana e outra é a perversão do cara que se deixa ser enganado porque quer acreditar em qualquer coisa e quer obter alguma vantagem e que no fundo, inveja essas pessoas e quer obter a mesma prosperidade econômica, a mesma grana que essas pessoas têm. Então essa é a lógica da enganação pseudo-religiosa no Brasil. Jesus, minha gente, Jesus não tinha aonde botar a cabeça. Ele era um homem pobre. Ele era marceneiro. Jesus, quando fazia os seus milagres, isso está no Evangelho, eu não estou inventando, está no Evangelho. Muitos dos milagres de Jesus, ele nem sequer publicizava. Ele não publicizava. Ele não fazia um milagre espetáculo. O milagre, venham todos! Não era assim. Ele ia na casa de alguém e essa pessoa estava lá com uma filha, com um filho cego. Ele tocava essa pessoa e a pessoa enxergava. Era assim que ele fazia milagre. Então, falar de Jesus... Jesus não era moralista. Jesus não era hipócrita. Jesus não é um produto de marketing. Ele não é um marqueteiro, entendeu? Jesus não estava preocupado em quantos seguidores ele tinha 12 seguidores principais e a mensagem dele chegou no mundo inteiro. Então, assim, as pessoas deveriam ter vergonha de falar nas palavras cristianismo, Jesus e Deus, e elas não têm vergonha, porque elas não acreditam no fundo. Eu não acho que elas acreditam de verdade. Elas não têm pudor. Há uma coisa que está faltando muito de verdade. Pudor. Pudor religioso. Sabe? Você falar com sentimento real de reverência por aquilo. Jesus e Deus não estão preocupados em fazer que um coach tenha uma vida boa e ganhe milhões em cima dos outros. Isso não é o trabalho de Deus. Isso é o seu trabalho. O trabalho da pessoa que está ali ganhando a grana. O trabalho de Deus é purificar corações. É purificar almas.
É conduzir as pessoas à verdade. É conduzir as pessoas à humildade, à mansidão. Entendeu? A delicadeza de sentimentos. Esse é o trabalho de Deus. O trabalho de Deus se encontra no sacrifício. O trabalho de Deus se encontra na dor, se encontra no sofrimento. Deus se manifesta, e isso está no Evangelho, está em toda a tradição cristã, inclusive protestante. Porque há isso tudo na tradição protestante. Basta-se ler os grandes reformadores do passado. Você vai ver que está tudo lá. Deus se manifesta no pobre, no doente, no mendigo, no fraco, naquele que foi rejeitado e que se tornou pária na sociedade, no humilde. Como diz o Sermão da Montanha, Jesus falou, os últimos serão exaltados, eles serão os primeiros. É assim que o cristianismo funciona. A principal virtude do cristianismo é a caridade. Caridade não é a mesma coisa que prosperidade. Não é teologia da prosperidade. Ah, vamos aqui ganhar um dinheiro, botar no bolso. Aí, eu ganhei muita grana. Foi Deus. Deus está comigo, eu tô com ele. Valeu, fera. É meu brother, Deus. É o mano Deus. Ele me ajuda, eu ajudo ele. Não é assim, não é essa relação que se tem com Deus. A relação que se tem com Deus é a relação de reverência do Criador de toda a realidade. E especificamente quanto à moral cristã, o teor da mensagem cristã que está nos evangelhos, esse é um teor da mansidão, é um teor da bondade, é um teor da humildade, é um teor que faz com que o cristão se ajoelhe perante os grandes do mundo e acolha os pequenos. Que ele vá lá e acolha os menores. Essa é a atitude de Deus. E eu, sinceramente, acho que falta muito cristianismo real nessa galera toda, entendeu? Que fica falando isso aí toda hora e que só lembra de cristianismo para duas coisas. Ou tem moralismo hipócrita, que nem é o caso dela, que ela não é moralista, não deve ser e tal. Ou é essa coisa de, eu tô ganhando dinheiro, isso é um grande sinal, porque Deus abriu os caminhos da minha vida e coisa e tal. Isso é sinal de nada. Isso não é sinal de nada. Todas as pessoas que hoje estão bem, que são muito prósperas e tal, podem morrer e podem ir para o inferno, talvez. A gente não tem como saber. Nós não temos como saber porque os critérios de Deus não são critérios pecuniários. Deus não é fiscal da Receita Federal, que está olhando quanto é que você ganha para ele tirar uma grana. Não funciona deste jeito. Mesmo o dízimo que o fiel deve dar à igreja é para a igreja, no sentido mais nobre da palavra. Para a eclésia, para a comunidade daqueles fiéis. Se o sacerdote toma esse dinheiro, aplica na igreja, cuida da igreja, com o espírito evangélico real, com humildade, com mansidão, com bondade, com generosidade, com caridade, aí sim você tem um dízimo bem aplicado. Do contrário, o que você tem é picaretagem e ladroagem e charlatanismo. É ficar sussurrando na cabeça de pessoas com a mente fraca para que essas pessoas deem grana para um monte de picaretas colocarem essa grana no bolso, fazerem as suas igrejas, que no fundo são bancos, essa é real, são bancos, se disseminarem Brasil afora e empobrecerem mais ainda a nossa população. Eu falo com uma indignação muito real. Isto de verdade me aborrece. Eu vejo essas coisas, eu vejo a mistura religião e esse tipo de discurso. É um negócio, cara, que me deixa... Eu fico muito irritado, de verdade. Toda essa picaretagem que envolve o nome de Deus, que está tão associada ao Brasil atual, é um negócio nojento. É um negócio nojento. O Renan já falou isso, é a pura verdade. Existe um fenômeno sociológico, Guilherme, que é o seguinte. Há uma relação íntima e espúria entre um discurso protestante vulgarizado, que não é o discurso dos grandes reformadores, que não é o discurso protestante real. E assim, a maior parte das igrejas protestantes no Brasil é séria. Tem muitas e muitas pessoas sérias nas igrejas protestantes. Tanto pastores quanto fiéis. É assim que é. As pessoas estão ali buscando o alimento espiritual. Mas tem também a igreja business. A igreja do mercado. A igreja do marketing. E isso é uma coisa muito perigosa, até para aquelas pessoas que são sinceras. Porque sabe o que acontece muitas vezes, Guilherme? Isso é uma coisa que acontece muitas vezes. E o Caio Fábio fala desse processo, e é um processo real, que acontece mesmo. O cara é um pastor, e aí ele começa a trilhar o caminho dele.
E aí ele vai trilhando, e aí o cara tem uma boa oratória, ele fala muito bem, ele é um cara eloquente, ele entende do evangelho, entende da Bíblia, e com isso ele vai angariando novos seguidores, as pessoas vão chegando, vão entrando na igreja, a igreja do cara fica cheia, aí depois o cara abre uma segunda igreja, aí a segunda igreja fica cheia, aí ele abre uma quinta igreja, aí a quinta igreja fica cheia. Aí este cara que começa a jornada dele como uma pessoa boa, como uma pessoa com sentimentos cristãos reais, esse cara vai sendo pervertido no processo. Ele vai se maculando mesmo. Ele vai se pervertendo porque ele começa a achar que ele tem um favor especial de Deus porque ele conseguiu aquilo. E ele começa a transferir esse favor para ele. Ele começa a se tornar soberbo. Ele cai pela supérbia, pela arrogância espiritual. Ele começa a achar que ele é o grande cara, e quando na verdade o grande cara é Jesus. Ele tem apenas um dom da eloquência. Nada demais. E a eloquência trouxe pessoas. Nada demais. Tem nada de especial, nada de incrível. Oh, meu Deus, nada disso. E aí esse cara começa a entrar nessa lógica, e aí vem a lógica administrativa. Ah, mas a gente precisa crescer. Tem 5 igrejas, agora a gente tem que ir para 10 igrejas, agora a gente tem que fundar isso, tem que fazer isso. Vamos fazer o marketing, aí tem que ter um marketing, aí cria o marketing. Não, agora é a campanha da igreja, agora é o grupo de jovens que vai fazer tal coisa, e aí tem o marketing XYZ. E daqui a pouco o cara tá numa igreja que é um mercado. Ele perverteu o significado original do cristianismo porque virou um mercado. Virou um marketing, um business, virou aquilo que se tem muito em venda de produto. O Cartu gostava de vender Herbalife. Virou como é que se chama? A palavra não é pirâmide. Quando você tem um negócio que... O marketing multinível. Virou um marketing multinível. Aí daqui a pouco o cara tá sendo exaltado como apóstolo. Ah, não, porque o apóstolo, aí tem os pastores, aí tem os bispos, aí tem os obreiros... Aí vira toda uma hierarquia de gente que tem que aprender o traquejo para ser um bom pastor. E aí vira isso, vira um grande negócio em que a espiritualidade real, que existia lá no início, se perdeu completamente. O cara já não tem mais essa espiritualidade. E agora ele tem que tocar o negócio. Porque o negócio está funcionando por si só. O negócio se autoalimenta. Tem um monte de famílias que estão ligadas àquele negócio. Tem um monte de pastor que vive daquele dinheiro, do dízimo, que é transferido para os pastores também. Né? Tem, sei lá, uma editora de livros religiosos. Essa editora tem que vender. Aí você tem que você fazer as coisas para a editora vender. Porque a editora precisa... Aí começa a vir uma lógica completamente mundana em que o discurso religioso vai se adaptando às necessidades mundanas. Este é o caminho do diabo. Este é o caminho do diabo, do Satanás, do inimigo. É o caminho que derruba as pessoas na sua jornada da fé. E eu sinto que isso acontece muitas vezes e é preciso evitar, é preciso sair disso. Eu, sinceramente, não sei como é que vai sair disso. Eu não sei como as igrejas protestantes, que são sérias, vão conter isso que a gente vê, porque, assim, também é algo, nós temos que ter isso em vista, que é humilhante para o protestantismo brasileiro. É humilhante para o protestantismo brasileiro ver o pastor mirim. Ah, mas o pastor mirim é uma exceção. Tá, mas é uma exceção que é famosa, e é triste que ele seja famoso. É triste que ele tenha tantos seguidores. É triste que as pessoas vão para a igreja desse pivete e fiquem lá achando que ele tá tendo um dom evangélico. Pois é uma mentira grotesca. Então, as igrejas protestantes também terão essa dificuldade. Como nós vamos fazer para limpar o nosso terreno de tantas contrafações e estabelecer o verdadeiro espírito cristão?